Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Peço licença para estar aqui, peço a benção das minhas mais velhas que me guiaram até aqui. E vamos que vamos. A gente, antes de começar a apresentação, queria trocar um pouquinho com vocês sobre o filme Dilema nas Redes, que a gente passou na semana passada. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, se alguém já tinha assistido, se alguém quer trazer alguma coisa sobre essa questão para a gente trocar aqui. Não? Galeras, boa noite. Boa noite, Thaís. Quanto tempo? Pois é, tudo bom? Boa noite, todo mundo. Só um breve comentário. Esse filme eu não tinha assistido, eu já tinha ouvido falar bastante dele. Acho que eu corri um pouco de assistir por conta de estar imersa nessa loucura de comunicação nos últimos, e aí eu meio que fugi um pouco. Quando eu assisti nessa semana, vocês passaram, eu achei meio doido, né? É uma conclusão ali que dá para tirar várias. Pelo menos da minha cabeça pipoca um monte. E é algo que tá, tipo, posto, né? Uma parada meio tá posto o que faz, não tem muito o que fazer com descontrole Não tem como da fugir, né? tecnologia. É isso Não. que eu acho que é o que mais me chama atenção também, porque não tem muito como a gente fugir. Hoje todo mundo precisa, né? Ou, enfim, não todo mundo, mas a maior parte das pessoas, principalmente dentro de um campo artístico ou de trabalho, precisa estar imerso ali naquele contexto. E é muito difícil entender como está ali dentro desse panorama onde a gente se torna um pouco refém, né, dessas plataformas, porque é onde a gente está trocando, se comunicando com família, amigos, pessoas queridas, e ao mesmo tempo com essa relação de trabalho, e ao mesmo tempo sendo o tempo todo ali meio que quase que como marionetes, né, desse sistema, assim. Então é realmente foda pensar nessa questão, principalmente estando dentro desse espaço, né? Por isso que a gente queria trazer logo no início esse filme para a gente comentar, porque eu acho que ele faz a gente olhar para as redes sociais de uma forma mais crítica mesmo. E eu acho que, assim, para a gente poder burlar o sistema, a gente precisa entender ele. Então, dentro desse contexto, é importante esse tipo de. Oi, boa noite. É importante esse tipo de conversa, de diálogo, assim, mesmo para a gente pensar como criar estratégias para estar ali dentro sem que seja um lugar adoecedor ou um lugar onde a gente se torne refém. Gente, é muito louco esse processo aqui de aula online. E, enfim, é uma das primeiras que eu estou fazendo, a primeira, na real, que eu estou fazendo nesse formato online. E quem se sentir confortável, por favor, participa, liga a câmera, que ajuda a galera aqui que está falando, para a gente não se sentir tão sozinho nesse silêncio, assim, que acaba ficando, né, com todo mundo no mudo. Então, se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, é o momento, senão a gente começa também a apresentação e vamos que vamos. Então, boa noite, gente. Boa noite. Eu assisti ele, eu botei na cabeça que eu ia assistir ele essa semana que passou, mas eu não consegui assistir. Por uma habilidade minha de assistir filmes ultimamente. Aí, não, eu vou assistir hoje, mais cedo. E, cara, é muito impressionante, porque ao mesmo tempo que o filme fala para você o que está rolando com as redes sociais e tudo mais, que ela te prende, você acaba tipo, desviando a sua atenção, pegando o seu celular e acabando fazendo a mesma coisa que o filme te denuncia, cara. E é um filme que durou 1 hora e meia, eu acabei demorando 2 horas, 2 horas e meia para assistir, justamente por causa disso. E, cara, eu fiquei muito muito doido com isso no final, porque ele estava me denunciando a parada, eu estava ciente dessa parada que estava sendo denunciada e, tipo, eu mesmo assim, porque estou entregue. É muito
difícil isso, até de aceitar esse processo e tal. Mas, muito do que foi falado nele, eu meio que já sabia por ter um pouco no pé de tecnologia. Mas, mesmo assim, ver gente do próprio mundo tecnológico falando isso, que os algoritmos funcionam assim e tudo mais, foi um pouco assustador, sabe? Eu não achei que ia me assustar tanto, mas me assustei um pouco ainda assim com esse filme. É bem impressionante mesmo, né? E é isso, assim, eu durante muito tempo fiquei com um certo bloqueio com as redes sociais de publicar mesmo, porque é isso, como que você se sente confortável nesse espaço que parece que a sensação que eu tenho, assim, é que a gente está trabalhando para esses espaços de graça, sabe? Porque o tempo todo a gente está gerando conteúdo para as plataformas, um conteúdo muito particular, muito próprio, às vezes não só em relação ao trabalho, mas enfim, a família mesmo. E aí eu fico com essa sensação, que é uma sensação que ao mesmo tempo que é isso, a gente precisa questionar, ela também não pode nos paralisar, né? Porque existe essa realidade que é um lugar onde a gente se comunica. O Ali trouxe na nossa primeira aula, essa coisa das redes, que a gente fala de redes e pensa logo no Instagram, no Facebook, em alguma coisa dentro desse contexto mais atual, mas a gente está falando de redes e de comunicação há muito tempo, né? Desde lá das rádios, desde a TV, e desde a internet, enfim, e a partir da internet também. E aí eu acho que o ponto-chave, pelo menos na minha cabeça, é a gente pensar que ao mesmo tempo que a gente está refém, hoje a gente tem pelo menos uma liberdade de criar os nossos conteúdos e falar as nossas verdades e criar diálogos dentro daquele contexto ali da internet, né? Então acho que talvez esse seja justamente o ponto-chave, que a gente sai um pouco, ainda assim, a gente está sendo manipulado e à mercê de algoritmos, mas a gente ainda tem uma liberdade para poder falar, que antes era uma coisa que vinha só desses grandes meios, né? Então, não se sinta sozinha, Gino. Acho que estamos todos tentando entender como lidar com essa rede social de uma forma mais saudável, né? E que, enfim, que seja bom para todos os nossos processos. Olá, boa noite. Boa noite, Mariana. Sim. Então, eu já tinha assistido o documentário, mas aí eu fiz o exercício de assistir de novo, porque eu não lembrava muito bem também o que tinha acontecido, e foi interessante, assim, porque me chegou outras coisas, né? Observar, assim, as pessoas que estavam sendo entrevistadas, tudo mais, eu acho que essa foi a questão que mais me atravessou. Foi o fato de ter isso falando, né? E nesses espaços mesmo de poder, de escolha, né? De que forma a gente vai agir, interagir, quais são os comandos que a gente vai usar aqui, né? Nesse ambiente virtual. Então, essa questão do recorte de gênero e de raça, assim, foi algo que pesou muito e me fez questionar, né? Se quem que alimenta, né? Essas inteligências artificiais e se, de certa forma, elas não são enviesadas também, né? Dentro de uma mesma estrutura que se repete por boicote também, assim. E dá aquele susto, né? De ter cuidado e saber equilibrar mesmo, né? De que forma a gente está se relacionando com esse espaço que é virtual, né? Eu acho que tem um potencial muito grande de transformação, mas acho que ainda é uma discussão que não consegue acompanhar o tamanho da mudança, né? Que essas redes têm gerado na nossa vida de uma forma tão acelerada, assim. Então, acho que foram esses os pontos que me chegaram. Obrigada, Mariana. Acho que é justamente isso, né? É muito difícil também, eu acho, a gente entender as coisas quando a gente está vivendo elas, está vivenciando elas. E o tempo da internet é um tempo muito acelerado, né? Que coloca a gente num outro time. Tem um podcast que eu super
recomendo, não sei se vocês conhecem, que é o Vibes em Análise. E eles têm um episódio, depois eu posso até mandar lá no grupo, que fala justamente sobre essa nossa relação atual com o tempo. E aí, como a gente consegue lidar com todas as coisas do dia a dia, com todo o cotidiano, com esse outro tempo que a gente está entendendo ainda como viver ele, e ainda assim ter tempo para refletir, né? Realmente muita coisa para um ser humano só, que não é máquina, como computador, a internet e essas tecnologias todas. Então, é realmente muito desafiador, assim. E eu ainda levanto uma bola assim com o que vocês estão falando, porque passa muito na minha cabeça uma parada que é a gente ter que tem a coisa, né? Existem muitas pessoas falando hoje 2023, sabe? Tipo, no panorama geral, tecnologia, rede, internet. Que como é uma coisa que está posta e tudo mais, assim, é lidar com o ápice disso. A internet chega, acho que para todo mundo, assim, tipo, teve um período, parte infância, viver sem internet, e aí vem a internet, e aí o mundo, né, dá esse impacto. É, tipo, o descontrole também do poder que a gente tem, porque ao mesmo tempo que, particularmente, eu acho a internet em níveis, assim, falando numa escala geral do impacto da internet na minha vida. Algo fantástico, me deu muito acesso, foi... Boa noite. Muitos Boa noite, acessos, Paty. assim, e aí, para além dos acessos, muita coisa que eu consegui, tipo, foi através da internet, usando a ferramenta de internet, usando muito Google Drive para muita coisa, entre outras ferramentas, assim. E hoje eu não me vejo muito me desligando, mas é quase que como se a gente tivesse que aprender a domar o leão, assim. Meio que tem os extremos, quem está muito dentro da internet, quem escolhe se tirar da internet por conta justamente dos motivos desse filme, mas também tem alguma coisa que eu enxergo assim entre esses dois extremos, que é meio que como que a gente se treina para, não sei se sobreviver ou continuar, né? Não tem como a gente tirar ela do nosso cotidiano. Não sei que seja uma escolha, mas tem consequências. Meio que um treino mesmo. Vejo até esse lugar da gente estar discutindo isso algo importante assim para a gente encontrar caminho. É isso. Total, né? Eu fiz um curso há um tempinho atrás, assim, no início do ano, na doméstica. E aí é um curso bem ligado a essa questão da relação do tempo com as redes sociais também, né? E o que ele fala, que é uma coisa que alguns pesquisadores já falam há um tempo, é essa coisa de saber também delimitar o tempo ali, sabe? Porque é isso, as plataformas elas estão criadas para serem infinitas. Então, você vai no Instagram, você vai rolar a vida que for e você vai sempre ter um conteúdo para se alimentar, né? Então, é isso, é uma plataforma que ela meio que já gera esse vício por si só pela forma como ela está construída, assim. Então, a gente conseguir, dentro desse contexto, delimitar talvez um tempo ali para ela, talvez possa ser um pouco desse caminho que Thaís está trazendo, sabe? É óbvio que é isso, a gente hoje trabalha com a internet, com as plataformas, a gente hoje se comunica através delas, então é difícil de pensar isso, mas ao mesmo tempo é como se fosse um exercício mesmo de saúde, assim, sabe? De cuidado com a gente, assim, como a gente tem um tempo para dormir, um tempo para comer, um tempo... Por que a gente, tipo, muitas vezes diminui o nosso tempo, por exemplo, de almoço, de alimentação, come enquanto está ali no computador e a gente não consegue delimitar um tempo para esse celular, para essa tela, para essa plataforma, sabe? E acho que isso também vai gerando outros desdobramentos, né? Eu, por exemplo, comecei a usar óculos depois da pandemia. E, assim, isso é um efeito das telas todas que eu consumo diariamente, né? Que a gente consome diariamente.
Então, é isso, mas também concordo com você, Thaís. Esses espaços são ótimos para a gente pensar maneiras mais saudáveis, mesmo de estar em contato com a tecnologia, porque sem ela a gente hoje, enfim, é muito difícil viver, né? Pelo menos dentro das escolhas que eu acho que a gente, enquanto coletivo, tem, assim, de trabalho, enfim. Mas é isso, vamos ter aí esses 4 meses para conversar sobre isso e várias outras coisas. Clara, quer trazer algum apontamento? Vamos para a apresentação. Podemos ir. Massa. Vocês não estavam me ouvindo, né? Vou tentar de novo aqui. Mas acho que agora rolou. Vocês estão vendo a apresentação? Eu tô. Sim. Legal. Bom, gente, eu sou Eloá. Na primeira aula a gente falou um pouquinho rápido, né? Eu sou de Campo Grande, do Rio de Janeiro, que é um dos bairros mais populosos do Rio. E assim como Clara também é de CG, vai saber falar como eu sobre a falta de cultura mesmo que a gente tem no bairro. É um bairro periférico, é um bairro suburbano, bem no finalzinho da Avenida Brasil, então, assim, um bairro quase que esquecido durante muitos anos. E aí, lá a gente teve que criar um ambiente próprio, assim, para movimentar, para não depender tanto do centro da Zona Sul, coisa que até hoje em dia, mesmo com Campo Grande tendo crescido tanto, ainda é uma realidade de muita gente, assim, fazer esse deslocamento, né? Para trabalhar, para estudar, essas horas e horas e horas que a gente tem no transporte. E, bom, sou produtora, sou realizadora, diretora, roteirista, vou me embrenhando a partir da minha curiosidade por aí. E é isso, sou muito de aprender na prática, né? Eu costumo falar que eu sou criada no ramal Santa Cruz, que é a linha de trem que liga Campo Grande ao centro do Rio, assim. E acho muito importante falar sobre isso, porque é isso, era ali, entendeu? Tipo, indo e voltando e trocando ideia com algum ambulante que estava ali ou alguém que sentava do lado, e aquela coisa de entrar para conseguir sentar e não conseguir sentar, e viajar, e dormir, e ler, tipo, realmente viver ali dentro do transporte público, que, enfim, é a realidade de muita gente, né? E aí, o desafio dessa aula foi um desafio que eu trouxe na primeira conversa que eu tive com a Noale e com a Clara, porque eu acho que antes da gente pensar e projetar o futuro, a gente realmente precisa voltar para se fortalecer, voltar para se reencontrar, para buscar o que foi perdido assim no caminho, nesses caminhos, né? Então, a gente vai falar sobre o curso dos nossos rios, e o curso do rio é a direção das águas da nascente, onde ela nasce, até a foz, onde ela desemboca. No caso, os rios desembocam no mar, né? Então, essa foz, ou num grande rio, como Foz do Iguaçu. E aí, o percurso da nossa apresentação aqui vai por esse caminho. Eu escolhi uma foto aqui para ilustrar essa primeira capa, que é a foto do mangue da Barra de Guaratiba, que é um mangue que tem na Zona Oeste, do ladinho de Campo Grande. Então, foi um exercício muito massa, assim, fazer a apresentação, porque, de certa forma, foi um jeito também de ir seguindo pelo curso mesmo que eu caminhei, assim, até chegar aqui. Então, ela vai bem por esse caminho. E aí, bom, não tem como a gente falar sobre rio sem falar do que polui os nossos rios e nos distancia
da nossa essência, da nossa identidade. E hoje, dentro dos meus estudos, da minha pesquisa, eu começo a entender que a poluição dos nossos rios, do meu rio, ela parte da colonialidade. E aí, antes da gente seguir, eu queria deixar essa pergunta para vocês, assim, como vocês acham que a colonialidade polui os rios de vocês? Vocês sabem o que é colonialidade? Como isso perpassa os caminhos de vocês? Tô tentando me achar aqui. Clara? Cortou seu áudio. Não, é porque minha tela estava toda bagunçada. Bem, como a Eloá falou, eu sou também de Campo Grande, também criada no ramal de Santa Cruz, no 855, né, Eloá? Lembra? Na época que não tinha BRT. Lembro. Onde 853. estava a Grota Funda, quase caindo naquele vão ali, no morro abaixo para Vargem Grande. E partindo desse ponto, né, que também é a nascente do meu rio, não dá para não falar daqui da nossa região, né? Hoje mesmo eu dei uma volta aqui pelo bairro, estava olhando a quantidade de rios mortos que a gente tem por aqui, né? É o que mais tem. E eu Sim. acho que isso está totalmente ligado a falta de acesso, né, das pessoas. Daqui da nossa região, muitas pessoas não têm acesso a uma rede de esgoto e acabam tendo que improvisar ali nas suas construções, e esse esgoto vai parando nesses canais, nesses rios. A falta de coleta de lixo, que acaba também indo para esses lugares, e não à toa também nós somos um dos bairros que mais sofre com enchente, né? Não sei se alguém aqui conhece, mas eu lá conhece Jardim Maravilha, que é a comunidade da onde eu venho, de Guaratiba, que é uma comunidade que as pessoas já devem ter visto até no RJTV, todo ano tem enchente, mais de uma vez, por conta dessas questões. Lá é uma área que deveria ser uma área de proteção ambiental, é uma área de mangue, e não deveria nem ter habitação, mas que jeito, né? Que jeito dá para isso? As pessoas não tiveram alternativa, precisaram construir as suas casas ali, e agora muita gente precisa sair porque é impossível lidar com isso, né? De praticamente toda vez que chove você perde alguma coisa, você precisa faltar um trabalho, você não consegue sair para resolver nada. Então, essa colonialidade que nos coloca nesse lugar de não ter acesso a serviços básicos, acaba empurrando a gente rio abaixo por um rio extremamente poluído de lixo, de esgoto e de emoções não entendidas, porque, além de tudo, acho que muitas vezes a gente não tem nem o direito de sentir, né? De fluir com essas águas, com os nossos sentimentos. Eu acho que essa colonialidade, ela bate em mim muito nesse lugar. Total, e faz super sentido, assim, a colonialidade, ela é a forma como a gente foi colonizado, né, enquanto país da América Latina, enquanto países da América Latina, porque quando você vai para países próximos, como Colômbia, Bolívia, até mesmo Argentina, Uruguai, você vê isso se perpassando por ali. No Brasil, óbvio que a gente vê muito mais forte, falando de um país continental, né, então, esse modelo de colonização, onde as pessoas foram sendo deixadas à margem, a colonialidade ela bate justamente aí, é a forma como a gente é formado estruturalmente.
Então, as nossas instituições de poder, a nossa própria educação, que parte da colonização para poder explicar a história do nosso país, a história da nossa terra. Isso é muito complexo, assim, porque isso gera diversos desdobramentos que realmente vão poluindo os rios, sabe? Os nossos rios, assim, nesse contexto de a gente não ter uma memória que não seja essa memória colonizada, essa memória dita por um branco europeu, que é quem segue ditando, sim, até hoje, assim, a nossa comunicação e a forma como a gente aprende e fala. Se a gente para pensar, mesmo a gente hoje nos meios de comunicação mais grandes, tendo uma suposta diversidade, assim, mais corpos, mais pessoas falando sobre outras realidades, ainda assim isso está passando por esse sistema, entende? Ainda assim isso é uma curadoria que vem do sistema. Como que, não sei, a gente olha para as novelas da Globo, assim, tem uma pesquisa massa de esqueci o nome do pesquisador agora, mas foi um TCC que fala sobre justamente isso, as escolhas de diversidade. Quem é que está ali, sabe? Quais são os corpos que estão ocupando aquele lugar? Eu estou participando, inclusive, de um processo assim, de trabalho, e aí me pediram uma consultoria sobre diversidade, e aí você vai falar uma coisa e ainda assim a pessoa quer voltar para o padrão, ela ainda assim quer voltar para o que ela acha que é até onde pode ir, entende? Então, essa colonialidade ela está sempre perpassando pela gente. E aí, pensar a decolonialidade, a forma como a gente se comunica, outras formas de se comunicar, ela é necessário. A Daniela Almeida ela traz essa frase massa, assim, até de um vídeo que eu coloquei na referência no final do projeto para vocês assistirem, super vale assistir por completo, que ela diz que descolonizar é me aproximar da minha história que foi silenciada. Então, é justamente esse processo da gente olhar para as gerações da nossa família que a gente não tem documentação, às vezes, sabe? Muitas vezes a gente não tem documentação, a gente só sabe que veio de determinado lugar, isso se souber, a gente vai saber se a gente estiver falando do lado europeu. Agora, se a gente está falando do lado preto, a gente não tem um registro. E isso é muito grave, assim, isso a gente fala e vai para as pequenas coisas e as grandes coisas, sabe? E hoje eu faço um processo, por exemplo, muito de ouvir o meu avô, sabe? De conversar com ele, de saber as histórias dele, de resgatar essa memória que com o tempo ele foi perdendo, assim. Então, o pensamento decolonial ele vai para esse lugar, da gente contar o que não foi contado, da gente falar o que não é falado, da gente tirar os nós que existem na nossa garganta e conseguir realmente colocar para fora, assim, porque esse pensamento colonizador, ele até nos trava no que a gente pode ou não falar, no que a gente se sente confortável ou não de falar, como a gente se comunica, porque falar sobre colonialidade é falar sobre padrão. E, assim, nós não somos um padrão. A maior parte da população brasileira não está dentro desse dito padrão. E quando eu falo padrão, eu estou falando, novamente, assim, do colonizador, do branco, com linhagem europeia, classe média, que já nasceu ali, enfim, embaixo de um piano tocando música, sabe? Dentro de um privilégio que é para muito poucos, para muitos poucos, né, na nossa sociedade. Então, é mais ou menos por aí, a gente resgatar esses laços e essas histórias que não estão sendo contadas, que estão dentro da gente, que, enfim, nos mexe. É lembrar de uma receita de família, da receita da avó, é por aí, sabe? É sair, de repente, comprar na barraquinha da moça que está do seu lado ali, que mora na frente da sua casa, comprar um almoço ali, ao invés de comprar, sei lá, de um fast food da vida, sabe? De um iFood, enfim. É criar essas relações que estão fortalecer, na verdade, acho que nem é criar, é fortalecer essas relações que estão próximas da gente, é olhar para o nosso próximo, não tanto para a tela do celular, como a gente falou, para essas referências ali
tão distantes e que muitas vezes só fazem a gente se sentir mal, porque colocam a gente num lugar de comparação. E como a gente não está dentro desse padrão, realmente vai gerando uma série de desconfortos, né? Inclusive a ponto de fazer com que a gente ache que não tem identidade, que secou, que, enfim, que não pode falar, que não pode se comunicar. Então, é mais ou menos esse movimento. E aí, aqui eu trouxe essa arte linda do Tarso Tabu, a obra afrocentrada, para falar sobre Sankofa. Sankofa é um adinkra africano que fala sobre justamente isso, sobre esse movimento de retomada. É sobre voltar para buscar o que a gente esqueceu no caminho. É sobre resgatar essa nossa essência, essas memórias de criança. E a gente sabe, estava até trocando uma ideia com Clara um pouco antes da aula começar, né? Esse é um processo muitas vezes difícil, né? Não tem como voltar e não olhar para feridas, não olhar para desconfortos. Muitas vezes a gente tem, inclusive, essa tendência a olhar para as coisas que nos feriram, né? Mas esse movimento de volta, essa busca pelo que a gente esqueceu, também é um movimento de curar essa criança, enfim, conversar com ela. É um processo muito difícil, mas libertador também, num certo lugar, sabe? E é isso, Sankofa vai falar justamente sobre esse movimento da gente retomar para o passado para poder entender o presente e poder projetar o futuro. Então, volta lá para o início da aula, onde a gente fala sobre essa nascente, sobre onde os nossos rios nascem e onde eles vão desembocar. E aí, enfim, a água ela está sempre em movimento, né? Então, essa água que desemboca, ela vai estar sempre em movimento, em mudança, assim como a gente. Mas lembrar sempre de voltar é necessário. Não é voltar no sentido de retroceder, não, é no sentido de revisitar, de retomar essas terras perdidas, essas terras roubadas, essa terra machucada mesmo, sabe? Tentar olhar para esse passado e reflorescer, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Gente, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, é isso, tá? Estou aqui falando, mas a ideia é que vocês também possam estar aqui junto, tá? Sobre o que você falou, Eloá, sobre representatividade e não lembro qual foi, é diversidade, né, a palavra que você usou, Uhum. de diversidade, empresas e as pessoas querem fazer um projeto de diversidade, mas ainda apoiado uma mesma ideia muito antiga. Eu me lembrei de um episódio que foi lançado agora há pouco, da terceira temporada de Atlanta. O pessoal aqui que não viu Atlanta, recomendo muito, muito, muito. É genial e brilhante. Tem um episódio, acho que é o sexto episódio da terceira temporada, que fala justamente sobre isso. Chama Moda Branca. O Paperboy, que é o personagem principal, ele é chamado para compor um time de diversidade de uma marca super famosa. E aí, quando ele chega lá, ele vê que ele está lá para cumprir um papel, né? E não efetivamente ter voz ativa ali dentro. E é muito, muito bacana o episódio, recomendo. Mas eu tenho pendente essa série. Comecei, inclusive, porque você me indicou. Bom, seguindo aqui nesse fluxo, eu estava comentando também com Clara, antes de começar, que eu estava fechando já a apresentação e E aí, um pouco antes de fechar a apresentação, eu abri Um Defeito de Cor, que é um livro que está me acompanhando assim esse último mês, e abri justamente nesse capítulo que traz um provérbio africano que fala
mesmo o leito seco de um rio guarda o seu nome. E esse movimento de retomada, ele é sobre isso, assim, sabe? Mesmo que o nosso rio esteja poluído, mesmo que o nosso rio tenha secado, ainda tem ali a nossa essência, a nossa identidade, e aí é importante esse movimento de retomada até para ver onde a gente consegue fazer essa água brotar novamente, sabe? Ou onde essa água deixou de nascer, assim, de brotar. Eu tive recentemente Acabei de me lembrar disso, assim, a gente vai conectando as coisas, né? Tive numa vivência há pouco com o pessoal da Teia dos Povos, que é um grupo que eu super recomendo todo mundo conhecer, enfim, quem não conhece. Faz justamente um trabalho de retomada de territórios e de cuidado desses territórios e multirões, enfim. E eu conheci um senhor, um ancião muito fenomenal, assim, que é seu Rosalvo, que mora na Malhada de Areia, na Chapada Diamantina, na Bahia. E ele estava falando sobre um processo que ele descobriu e fez, assim, enfim, intuitivamente, para fazer com que a água de uma nascente voltasse a brotar. Assim. E a Chapada é um lugar de muitos rios, é um lugar montanhoso e etc. E ele não lá não tem mar, sabe? É uma região que era um mar, mas não tem mar. E aí ele teve uma revelação onde ele sonhou com uma senhora que dizia para ele trazer o mar de volta para a Chapada. E ele teve um insight de pegar conchas, enfim, triturar elas e colocar ali na nascente do rio que havia secado. E esse rio, depois de um tempo, ele começou a brotar novamente, assim. Então, eu acho que é isso. Dentro desse processo, eu vou voltar de novo a falar sobre isso, mas dentro dessa colonialidade, a gente é sempre empurrado a esquecer a nossa ancestralidade, é empurrado a trabalhar o dia inteiro e ainda pegar um transporte público e ainda sobreviver e dar conta de tudo. Então, a gente vai se afastando cada vez mais da terra e de nós mesmos. Então, enfim, acho que o que eu queria trazer aqui também é um pouco disso, assim, esse movimento de retomada também é tocar nesses lugares, sabe? Também é chegar nessa terra que está aqui, que é viva, que é a gente. Eu acho que uma das coisas mais pretensiosas do ser humano, na minha visão, é achar que a gente está aqui sozinho, sabe? Que os seres pensantes e que dominam tudo, que estão estragando com a porra toda, né? Então, a Terra tem tanto para dizer para a gente e retomar para ela é uma necessidade, assim, é um lugar de cura. E aí, eu vou passar aqui para vocês um vídeo da Carol da Farra, que é uma poeta que eu amo, enfim, uma amiga e super inspiração, assim. E ela faz um pouco desse processo de retomada a partir da poesia. E essa lembrança mesmo, né, de que é preciso se lembrar. É preciso se lembrar de onde a gente veio, até para a gente dar passos firmes, para a gente não deixar que qualquer pessoa ou qualquer coisa desmorone, assim, ou polua o nosso rio. A gente precisa se lembrar de não deixar os nossos rios serem poluídos, assim. E eu acho que quando a gente sabe de onde a gente vem, a gente não deixa com que isso aconteça. A gente entende, assim, tipo, até onde pode ir, até onde a gente deixa o outro entrar. É isso, eu repito que não é um processo fácil, é um processo que eu estou aprendendo sempre, a cada dia, e me lembrando também. Mas quando eu esqueço, eu tendo a voltar para poder lembrar e me fortalecer, enfim, e seguir, né, e renovar. Então, vamos lá para esse vídeo aqui, para essa poesia da Dalfarra.
Se vocês não estiverem ouvindo, me falem, por favor, tá? Se tiver algum erro de comunicação. Calma aí, que eu acho que agora eu vou precisar colocar... Vê se vai, gente, por favor. Não tocou o áudio lá. Tá, eu vou precisar interromper aqui. Vou ficar sem conseguir falar com vocês, mas a gente vai focar no vídeo também. Então, vamos lá. Eu preciso lembrar de quando saí de casa aos 19 anos, sem rumo, mas certa que já não cabia lá. Preciso lembrar do meu primeiro lar dividido que tinha paredes amarelas, meu quarto era sala e meu medo era despertar porque todos os dias faltava algo. Preciso lembrar dos banhos que tomei com sabão em pó diluído em água, de um único pão partido para 3 pessoas, de um R$ 10 na feira que virava almoço de domingo, do sacolejo do trem, do sacolejo do ônibus, de chegar amassada ao trabalho e me pôr em posto e dizer: seja bem-vindo ao museu, com um sorriso no rosto que fazia parecer que minha vida era fácil. Preciso lembrar da volta para casa, meus pés formigando e nenhuma garantia de que eu conseguiria sentar na condução, porque todos os pés estavam como o meu. Preciso lembrar do sol no horizonte às 6 da manhã e do caminho mais longo que escolhia por ser o mais seguro, da lua das 10 que avistava da aula à noite na faculdade, junto aos filhos dos visitantes que atendi, servi e guiei em uma exposição o dia inteiro. Preciso lembrar do dia em que saí do apartamento com a luz atrasada, deixei meu irmão e uma amiga e pedi para que não atendessem o interfone porque despertei com um perigo de corte de energia elétrica. Preciso lembrar que quando voltei não havia luz, pois esqueci as chaves e eles acharam que era eu quem tocava. Preciso lembrar que nesse dia rimos, pusemos o colchão do lado de fora, tomamos água e dormimos sobre a mesma lua incômodo de nos ser. Preciso lembrar que já passei uma semana sem comer e só por isso sei que é possível sobreviver uma semana só com água. Preciso lembrar que perdi o bilhete da passagem uma vez e sentei no ponto desafiando Deus a me mandar uma saída. Preciso lembrar que 20 minutos me chegou uma mulher me perguntando o que eu esperava e depois de me ouvir dizer que esperava Deus, ela me pagou uma passagem. Preciso lembrar dos meus sonhos. Aquele em que vi minha avó me dizendo para ir embora e quando fui, encontrei minha mãe precisando me encontrar. Aquele em que uma luz me suspendia e quando acordei, meu nome estava estampado em um jornal. Aquele outro em que uma mais velha me dava moedas e me dizia que eu merecia muito mais e quando despertei sem medo, havia uma proposta de trabalho perdida em meias cobranças em minha caixa de e-mail. Lembrar do dia em que não tinha o que pôr na marmita e já quase chegando ao trabalho, um amigo me ligou para avisar que eu não iria acreditar o que ele estava levando para o almoço. Lembrar do dia em que tudo deu errado e eu sentei nas ruas sujas do centro do Rio para me lavar em choro ácido, quando meu telefone tocou com uma mensagem descrevendo ajuda. Se acalma, vem para cá que eu vou te ajudar. Lembrar do primeiro lugar que morei só? Uma kitnet que para muito mal me cabia, mas para mim era um ninho de pousar inteira. Lembrar das noites quentes em que eu molhava a toalha e dormia em cima para pelo menos por algumas horas me sentir inundada de calma. Lembrar do dia em que fui despejada por atraso, da mudança que fiz sozinha, de parar em uma casa sobre a companhia de cupins, baratas e ratos. Lembrar do dia em que expulsei todos eles e iniciei uma reforma. Preciso lembrar que às vezes ainda me falta dinheiro e é quando me falta que preciso saber o que tenho para além dele. Voltar a lembrar dos sonhos. Aquele em que os tigres me deixavam passar pela porta sem me abocanhar. Aquele em que lavavam minha cabeça na beira de um rio e aquele em que eu me observava dormir. Não existe ordem,
nessas lembranças guardadas em minha caixa, mas a primeira de todas é que preciso lembrar de quando tive uma arma apontada para minha cabeça e desafiei Deus mais uma vez. Lembrar que o ladrão foi embora sem me matar. Preciso lembrar que estou viva. Esse poema da Dalfarra é foda, né? É bem. Precioso, precioso. Tô É, arrebatada. é isso, assim, e é muito, muito foda ver e ouvir a Dalfarra e saber da caminhada dela e ver também os passos que ela está conseguindo dar e como ela está avançando e crescendo e fluindo, enfim, e quanto também ela se fortalece mesmo nessas questões, assim, né? Que eu acho que todos nós sabemos bem o que é. Eu e Clara abrimos aqui a chamada falando justamente desse sacolejo, dessa vivência, né? Nos trens e nesse deslocamento. E, enfim, é isso, dá até um. Precisa até respirar, né? Eu já vi esse vídeo algumas vezes, mas toda vez que eu vejo, realmente é foda. Viver é foda, né? Pois é, e falando sobre esse rio que a gente está falando, né? A impostação da voz dela várias vezes dá a impressão de uma falta de fôlego, né? De um cansaço, de Uhum. uma repetição e de vir ansiando por aquilo e não ter ar para respirar, né? Eu acho que eu senti essa sensação, sabe, de afogamento e de você tentar sair dali do meio de 1 milhão de compromissos e necessidades e ansiedades e não tem outro jeito, só lutar. Pois é, pois é. Tem uma tem uma fala dela logo, enfim, depois dessa poesia e tal, e como ela descreve, e ela diz que o passado é promessa de futuro, né? Que a gente está construindo, por mais árduo que seja, é o amanhã, assim, né? É o nosso amanhã. E aí esse processo de volta, eu acho que também é um processo de agradecer aos nossos eus, às nossas eus, que vieram antes, assim, sabe? Que, enfim, que bancaram e que nos trouxeram até aqui, porque a gente sabe que é isso, né? Estar vivo é um grande desafio, assim. Então, é importante a gente se orgulhar também, eu acho, da gente, das nossas caminhadas, sabe? Dos nossos fluxos, dos nossos percursos. Acho que é mais ou menos isso. Bom, chegamos nesse momento que eu quero muito que vocês venham para a aula com a gente. Quando eu trago o rio, né, como essa analogia à nossa vida, é porque basicamente somos água, né? Estamos cercados por água e somos água, assim. A gente está num planeta onde mais de 70% dele é água. Nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Então, acho que muitas vezes a gente tenta fazer um processo de secar essas águas mesmo, sabe? De não chora, não pode chorar, não pode desaguar, não, sabe? De se prender mesmo, de se silenciar, de nos silenciar em diversos sentidos, assim. E aí, essa pergunta aqui, o que ele compõe, a gente vai responder a partir de uma plataforma que é o Mentimeter, algo assim. E aí, para ter acesso a ela, eu vou colocar aqui para vocês um link
E vou pedir para que vocês entrem nesse. Vocês podem escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, quem quiser, mas eu vou colocar o link aqui também. E como ele funciona? Ele vai dar. Calma aí um segundo que eu mandei só para Clara. Ele vai dar para vocês 3 lacunas para vocês responderem essa pergunta. E o que compõe vocês é uma coisa muito pessoal, assim, não tem um certo ou errado. Não precisa ser especificamente água, sabe? Matéria, não precisa ir por esse caminho. Pode ir também, se for uma coisa que vocês consideram que é forte em vocês, mas não precisa ser. Pode ser o nome, já vi aqui que a Thaís lançou o nome dela. Deixa eu trazer aqui um compartilhamento da tela para vocês verem. Ele vai gerar uma nuvem de palavras, então a gente vai conseguir ver o que compõe essa nossa turma aqui, o que toda essa galera, toda essa diversidade que encontra nesse espaço-tempo aqui que a gente está compartilhando né, em algumas partículas. Então, convido vocês a irem lá no link que eu deixei no chat, vou dar um tempinho para vocês responderem, e a gente depois vai visualizar essa nuvem grandona feita por todas nós, assim. O que ele faz? A plataforma, ela vai... Se, por exemplo, eu e Clara, a gente disser que o que compõe a gente é Campo Grande vai ficar um pouco maior do que as outras palavras. Se tiver muito axé vai ficar grandão na tela. Então, ele vai fazendo proporcional à quantidade de palavras que a gente vai recebendo. Se alguém tiver dificuldade para acessar, pode me falar que a gente dá um jeito. Temos axé, temos água, temos ancestralidade, curiosidade, música, esperança, afeto. Vamos lá, galera. Acho que dá para chegar mais, hein? Se alguém tiver com dificuldade. Acabou essa reuniãozinha? Oi, Pierre, seu celular não está abrindo? Não tá querendo abrir, não. Você está no computador fazendo aula ou você está no celular? O meu computador não quis abrir também, não. Meu computador detectou um vírus aí e não quis abrir, Ô, não. Pierre, manda suas palavras, manda suas 3 palavras pra gente que a gente inclui lá. Coloca aqui no chat Pode que eu ser. incluo para você. Então, eu ia colocar esperança, eu ia colocar água, mas eu já vi que colocar. Eu ia colocar educação. Mas não tem E- problema ser repetido, não. Se você quiser colocar água, não tem problema nenhum. Ah, sim. Pode colocar, então, água, educação, esperança. Acho que tá bom. Beleza, vou colocar lá. Tá bom, obrigado, tá? Nada. Pô, que massa, gente. Depois eu vou deixar o link lá
no grupo para o pessoal que, enfim, vai assistir a aula depois, a aula gravada, também poder participar. E aí, na semana que vem, a gente pode trazer essa nuvem de palavras mais cheinha, assim, para a gente visualizar juntos. E também é uma forma da gente entender os caminhos mesmo que a gente vai levando aqui dentro do curso, né? A ideia, como eu trouxe um pouco antes da gente iniciar, e Noala e Clara trouxeram também na primeira aula, é da gente realmente criar um espaço junto, assim, não que seja um espaço unilateral, sabe? Acho que a gente está aqui para construir e aprender todo mundo junto mesmo. Eu me sinto aprendendo o tempo todo, assim, preparando a aula. Já estava comentando com Clara o quanto foi massa perceber e pegando, assim, enfim, coisas que estão na minha trajetória, que estão na minha bagagem para trazer e para a gente trocar. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer esse movimento mesmo mútuo, assim, de vários fluxos trocando, vai ser bem legal, assim. Então, é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre essa atividade, microfone aberto. A Fátima compartilhou aqui no chat. Me emocionei. Algumas frases aconteceram comigo. Para quem foi criada sem pai e mãe, com outras pessoas. E com foco, força e fé, cheguei com vitória, ainda buscando. Massa te ler, Fátima. Massa te ler, te mando um abraço, viu? Se quiser chegar aqui, sentir confortável, estamos aqui para ouvi-la. Seu microfone está fechado. Agora foi. Tá baixinho, mas eu tô te ouvindo. Eu comecei a ouvir, mas era tanta coisa que eu resolvi sair assim, um pouquinho de lá e conseguir ouvir tudo, porque muitas coisas aconteceram comigo. Aquelas não aconteceram, não só comigo, não só comigo. Então, para se viver um certo tipo de coisa, sabe? Aquilo ali eu, porque você pode ser criada, você pode ter filho e pai fora. Fátima, desculpa te interromper um segundinho. Eu acho que pode ser pelo fone. Eu estou ouvindo bem baixinho. Clara, vocês ouvem, pessoal da turma? Não sei se é aqui. Não, tá bem baixinho. Eu tô achando que pode ser pelo fone também. Melhorou? Talvez se aproximar Melhorou melhor. 100%. Melhorou sim, melhorou sim. Obrigada. Agora a gente te ouve melhor. Tá. Então, quando eu passei pela fase, você vai crescendo, 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 e aí você vai dependendo das pessoas para chegar até a fase adulta. E eu nem consegui chegar à fase adulta, né? Antes disso, eu tive que pegar meu caminho. E aí você passa pelos caminhos, uns caminhos assim, que às vezes você questiona por que você está passando por aquilo. Mas lá na frente, aí Deus assim, a minha força, entendeu? E eu consegui me libertar de certas coisas e não fiquei sendo coitadinha, preocupada com isso, com aquilo. Fui embora buscando, foram passando pessoas pelo meu caminho e ajudando. Mas essas coisas, nem todo mundo tem um psicólogo, nem todo mundo tem um psicólogo, nem todo mundo tem uma orientação, entendeu? E aí é uma dificuldade muito grande. Isso aí tocou no meu coração, tocou aí nas minhas coisas aí. Peraí, só um minutinho, peraí, só um minutinho. Tudo bem. Né? Eu separei porque meu marido estava aqui com a porta aberta e vendo o jogo, eu gritaria. Aí, entendeu? Então, nem todo mundo tem isso toca, dói, né? Agora as coisas estão melhores, mas eu já tenho 65 anos.
E, poxa, foram anos passados muito pesados. E nessa música aí, nessas uma poesia, mas é muito forte, é muito forte. E aí isso dói, aí começou a me dar um aperto no coração, eu fui sair, entendeu? Eu saí um pouquinho para não conseguir escutar tudo. É porque quando acontece isso aí toca no nosso coração de alguma coisa que nós já passamos, entendeu? Sim, sim, E com aí foi certeza. muito forte. Passei por tudo isso aí. Quando falou da toalha molhada que tinha que deitar, eu dormi esteira, dormi em casa, de família, não dormi na rua, não. Não passei fome na rua, não. Mas eu fui muito. A gente, muitas pessoas do passado, assim, da minha idade, quando tinha que viver com alguém, a gente escutava: essa comida você não pode comer, essa comida aqui é isso, entendeu? Você não pode, vai dormir, sua cama é ali. Mas você tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa, embora morando em casa de tia, de parente, menos de avó. A avó né? A avó não passava, não dava para. Era uma segunda mãe, né? E é isso aí. Aí isso aí até me deu um negócio esquisito assim, aí eu falei, epa, onde é que sai da aula? Aí eu não saía, eu desliguei Uhum, entendeu? Aí foi isso sim. aí, é bem forte. Mas isso aí, quando isso é a parte da psicologia, né? Quando toca no coração, quando toca, né? E das águas. Sim, total, Fátima. Enfim, muito importante te ouvir e obrigada assim por nem sei se obrigada é a palavra assim, mas parabéns por você conseguir chegar aqui e falar, sabe? E abrir seu coração aqui para a turma. Tem várias pessoas que, inclusive eu, não te conhecia, um prazer conhecê-la. E é isso, a gente, como eu estou trazendo, acho que é falar sobre essa água toda, ouvir tudo que a gente está ouvindo aqui, trocando, a gente fala muito sobre o nosso interior, né? E sobre essa nossa vulnerabilidade. Então, essa força que você traz nas suas palavras, ela é muito fundamental, assim, porque dá para ver, enfim, óbvio que não é sobre a gente romantizar as coisas ruins que passam pela nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em meritocracia, não acredito que a gente tem que sofrer, que a gente tem que se sacrificar para poder estar vivo, para poder chegar onde a gente está. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde é esse o fluxo, né? Então, a gente está vivo é realmente um motivo para a gente celebrar, apesar de todas essas coisas, assim, a gente reconhecer o nosso mérito não nesse lugar da meritocracia, mas no lugar da gente ter tido coragem e força para poder seguir levantando, mesmo com todos esses desafios, realmente uma coisa muito bonita, assim, que muitas vezes a gente esquece e não olha para isso, sabe? Então, realmente foi muito importante ouvi-la aqui com a gente. Obrigada. Aí você tem que viver hoje, vai ter que ser libertado o coração, porque você tem que viver hoje sem pensar no passado, sem ódio, sem tristeza, entendeu? Foi isso que Uhum. aconteceu comigo. E tudo que passou no passado, hoje vieram, eu perdoei, já eles viraram uma outra pessoa, entendeu? No meu caminho, eles voltaram para o meu caminho. Aquela turma toda, eles voltaram hoje pelo meu caminho. Estou no meu caminho, eu já converso, eu falo, não comento nada, nunca joguei assim, porque você me fez isso, assim, assim. Você fica com ódio, mas sempre eu pedi assim no meu interior, a Deus assim que não que eu perdoava. O perdão é muito importante para isso, para a gente continuar a conviver, a ter sua vitória, seu êxito. Então, perdão. Aí, um dia, sozinha, eu falei, pedi a Deus que Deus tirasse do meu coração, porque eu perdoava tudo aquilo. Porque muitas coisas nós passamos, nós temos que passar, até mesmo para ter um aprendizado, entendeu? Então, Uhum. hoje, eu aconselho muito, eu converso muito com menina nova, tal, brinco, e elas conversam, puxa, você é sem exemplo. Não, é a vida. A vida não me fez. Quando você falou do rio, né, que ele Uhum. nasce,
E estou aqui prestando atenção, fiquei pesquisando, lendo aí, pesquisando o rio que nasce, morre lá, não foge. Você falou do mar que volta, tá? Isso tudo é uma coisa assim, não é só foi um presente, é um passado, vem lá atrás, entendeu? Lá atrás. Sim. E vem, como diz o Mar de São Francisco, né? Aí deságua, né? Lá tem uma música, né? O Mar de São Francisco que deságua lá no Rio, né? No Rio Paraíba, né? Coisa assim, né? E Sim. aí que as águas falam, as pessoas não sabem, mas as águas falam no nosso coração. E eu tenho energia muito grande com a água. E a água fala, as pessoas não precisam mudar, ela tem aquele zumbido sim, mas ela te acalma. Até quando você toma um banho, está cansado, você toma um banho, aquela água limpa você, e você, às vezes, está cansada, você renova, entendeu? É a mesma só que você estava contando da água aí. Obrigada, estou falando muito. Continua a sua aula. Um beijo. Não, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, de verdade. Nada. Um presente, assim. Me senti abraçada, viu? Obrigada mesmo. Nada, fica com Deus. Estou aqui escutando a aula. Um prazer te ouvir, viu? Não está falando demais, não. Super necessário. Estamos contentes aqui de poder ouvir você. Pierre, você falou alguma coisa? Quer contribuir? Eu vi aqui seu... Então, no caso, eu queria falar sobre a nascente, né? Um pouco sobre esse lance, se não for atrapalhar vocês. Não, é para a gente fazer junto. Vem. O que acontece? A nascente, eu estava até comentando hoje mais cedo, você tem dois tipos, você tem a nascente permanente, né, e a temporária. E a nascente temporária, eu gosto muito dela, porque eu fico me perguntando, se a pessoa não souber, tipo assim, diferenciar e acabar aproveitando de uma nascente temporária, com o tempo ela vai ter um seguinte aprendizado, ela vai começar a compreender o quê? Que ela tem que preservar mais ainda a área dela, para que se ela tivesse mais de uma nascente temporária, talvez ela conseguisse captar mais água. Então, eu sempre fico nesse lance, sabe? Porque a permanente, mesma coisa, se você não preservar também, ela vai morrer ali. Mas a forma de você preservar é não somente você plantar, fazer todo esse trabalho, mas ensinar quem não sabe. Porque eu mesmo aprendi mês passado que tinha que cercar uma área de nascente quando você cria gado, por exemplo. Porque senão eles começam a compactar perto da nascente. E é um crime ambiental você não fazer esse cercamento. Só que hoje a gente não tem o conhecimento, sabe? Então, acho que não é somente você ensinar a preservar, mas também falar sobre essa questão, sabe? De como realmente preservar, o que está na lei, o que ela exige. Porque hoje em dia, eu não vou ficar citando o nome, né? Mas tem muitas empresas aí que estão querendo cobrar, né? Quem tem nascente a pagar a água que usa. E outras empresas estão querendo fazer a gente pagar multa, dizendo que captar a água da nascente, a gente está mudando o percurso da água, você está cometendo um crime ambiental. Só que na legislação você pode usar assim a água da nascente. Então, tipo assim, um é contra, o outro é a favor, os dois querem prejudicar. Então, tipo assim, é muito complicado, sabe? Sim, total. Agora, é massa, assim, isso que você traz, porque ficou muito na minha cabeça essa questão da preservação, né? Se a gente está aqui falando do rio numa analogia com a vida, e é justamente sobre isso, né? Sobre preservar a nossa nascente, sobre preservar a nossa essência, sobre preservar de onde a gente vem, assim. Eu costumo partir cada vez mais do princípio de onde eu venho, de falar de onde eu venho, sabe? Porque eu acho que isso é importante, isso é a nossa base. E aí te ouço e vou muito para esse lugar do tipo, o quanto é importante a gente cuidar, plantando, cercando das coisas que não são boas para aquele ambiente, e, enfim, preservando mesmo, né? Para que essa nascente não seque. Então, aqui, por exemplo, eu gosto muito, né, da fazenda porque meu pai sempre me ensinou a preservar. E aí, hoje em dia, eu vejo que se eu não tivesse preservado, meus vizinhos não iam ter água, nem no açude deles. Porque tudo que eles têm de água vem da minha fazenda. Então, tipo assim, ao longo dos anos eu só fui vendo isso. Aí minha vizinha começou a fazer besteira, aí começaram a processar ela. Então, tipo assim, aqui tem muito isso. Só que nunca vem erro da minha área, porque minha área está muito bem preservada, é a mais preservada que tem. Então, tipo assim, minha água está sempre saindo com qualidade.
E aí eu vejo chegando no terreno deles, às vezes eles vêm me questionar, me falar, pô, minha água não está vindo com qualidade. Eu falo, não, mas aí já não é comigo, minha água está saindo com qualidade. Então a gente vê muito isso e como ajudar o próximo, né? Porque um dos meus vizinhos, por exemplo, estava sofrendo porque a galera estava indo pescar na área dele jogando muito lixo na água dele. Não estava chegando contaminada. E aí passava para as outras áreas contaminadas. Então, tipo assim, é muito complicado. E não é nem gente daqui, porque a galera daqui preserva porque eles todos estão usando a mesma água. Aí vem a galera de fora e suja. Então, tipo assim, às vezes eu falo que não é nem essa questão de colonização, sabe? Mas às vezes também essa questão de educação ambiental, porque aqui, igual eu falei, a galera de fora que entra e suja, entendeu? Não é a galera daqui. Então é muito complicado essa questão. Meu vizinho mesmo, a gente tem que ficar fazendo mutirão para limpar. Se não fizer, não fica sujo. Hoje em dia tem cada vez menos, mas é muito complicado. Não, total. Quando eu falo sobre a colonialidade, é justamente os efeitos dessa colonização. E quando eu falo desse efeito da colonização, é justamente esse afastamento que a gente foi tendo de diversas formas em relação à política, ao poder, à economia e à educação, que afastou a gente dessa educação dos povos originários, por exemplo, que tinham um respeito muito maior pela terra, sempre tiveram, sempre cuidaram de uma outra forma, né? Então, essa coisa que você fala, né, de porque a galera está usando, está preservando mais. Não só, eu acho que é porque consegue ter essa conexão com a terra que é diferente de quem vem de fora, que vem só no intuito enfim, de usurpar aquilo ali, né? De se aproveitar do que está ali. Eu acho também que há mais exemplos, né, que a gente também acaba dando para as pessoas. Eu acho que tem toda essa questão de educação envolvida, né? Porque, Uhum. igual eu falo com muita gente, pô, a área, quando você preserva, que você começa a dar aproveitar da sua própria nascente, você já não gasta com água, você já vê a qualidade que ela sai, você dá piscina de água natural em casa. Tudo isso é uma forma de você se renovar, né? De você conhecer, aprender a viver com aquilo que você tem, aquilo que você produz. E isso faz uma total diferença, porque quem não tem, né, quem nunca passou por essa experiência, quer passar, entendeu? Muita gente quer passar por isso, quer viver nesse meio, só que não sabe como, entendeu? Meu Uhum. vizinho mesmo, ele, pô, vizinho, tipo assim, do lado do da minha casa, passando ali na casa dele, ele não estava conseguindo ter muito dessa experiência. E aí eu falei com ele, não, planta em volta da nascente, vamos reativar ela. Aí conseguimos reativar e ele conseguiu abrir um novo açude. Então, tipo assim, ele começou a aprender Compartilhou o um pouco mais sobre conhecimento. isso, sabe? E é Uhum. muito bacana, porque a gente faz teste, a gente faz experimento. Aqui é muito isso, um ajudando o outro, então isso também faz muita diferença. Aqui onde você vai, é água beça, aí vem até a galera de fora para cá, fala assim, cara, quanta água, quanto que vocês gastam? Tipo, a gente não gasta assim, para ter, né? A gente, lógico, tem o tempo, tem a questão da preservação, todo esse trabalho, mas a qualidade que sai é muito gratificante, sabe? Mas o coletivo realmente é a chave, o coletivo e a É, preservação. com Vou certeza. abrir aqui para a Thaís, que levantou a mão. Tranquilo. Thaís, chega mais. Eu tô, não sei se estou aparecendo. Tá sim. Não está aparecendo para mim. Contudo, assim, tipo, você tá falando e trazendo, me despertou de falar uma coisa, acho que eu nunca, tipo, abri no geral sobre, mas que isso mexe comigo minha vida toda, de alguma maneira, que parte da minha vida, assim, cresci, fui criada num território que é mangue. E esse território que é mangue, ele fica na Barra da Tijuca. E aí na Barra da Tijuca tem essa questão de, não sei, né, vou chutar da minha perspectiva, que não existem pessoas pobres na Barra da Tijuca. Só existem pessoas muito ricas na Barra da Tijuca e a outra galera tá a partir de Jacarepaguá. Aí onde que eu quero chegar com isso? Nesse miolo, que é o Itaiangá, esse lugar extremamente rico, extremamente mata, mangue, vale, tudo, tem uma população extremamente gigante de nordestinos, de uma periferia muito forte indígena
preta entre muitas esqueci a palavra, mas de muitos destinos, e que eu percebo uma coisa, o Eloá e todos, assim, que a gente sempre falando sobre mangue, né? Sempre quando se fala sobre mangue, se escuta a frase, tipo, sobre limpar, tirar o lixo do mangue, e entre outras coisas. Tá muito presente quando se trata de mangue. E, tipo, o mangue, ele é muito colocado nesse lugar do lixo, desse lugar da lama, desse lugar do que é o mangue. E, para mim, particularmente, quando eu era criança, por exemplo, os meus passeios de escola, um deles foi, tipo, vamos conhecer um território de mangue, extremamente vivíssimo, e que hoje está morto, sabe? Não tem mais não tem mais esses acessos hoje, tá? Muitas coisas aqui estão morrendo ainda. Umas já morreram, natureza, eu digo assim, entre outras estruturas, já morreram, e outras a gente ainda está assistindo morrer. Isso mexe pra caramba, porque por conviver nesse território, eu escuto muito uma coisa que é assim, as pessoas, elas não se sentem pertencentes desse espaço, porque são favelas que ficam escondidas de alguma maneira na Barra da Tijuca, e elas não se veem daqui, elas não se veem, para além de não serem, tipo, a coisa do não estar daqui, zero conexão, muitas vezes zero conexão com o próprio Rio de Janeiro, zero, sabe? Cria-se muito, eu falo muito disso, o efeito da migração também, que é muito recente para mim, porque meus pais vieram nesse movimento Nordeste-Sudeste. E eu penso muito que o caminho, não só sobre o caminho, eu fico refletindo o impacto também, quando ser humano, você está nesse território que a gente está discutindo, sobre nascentes, entre outros rios e impactos, o que me pega muito muitas pessoas, vamos falar sobre jogar lixo, muitas pessoas, tipo, simplesmente não se importam minimamente com descarte, tipo, jogar a lata da janela do ônibus, sabe? Porque no coração delas, elas estão feridas, porque elas não se sentem pertencentes do espaço. E aí cai num lugar muito... Eu preciso até estudar um pouco mais para pronunciar certas frases ou coisas que são coisas que só estão dentro da minha cabeça, só de perceber. Acho que eu nunca tive ou a coragem ou a síntese ou outras coisas de poder colocar assim para fora, porque não é um território morto, mas a gente está vendo coisas morrendo. E sobre colonialismo, você trouxe, são favelas de mangue dentro da Barra da Tijuca que recebem todo o esgoto de toda a elite da Barra da Tijuca. Então, o mar está recebendo injeção de esgoto, os rios, injeção de esgoto, sabe? Tipo, os mangues, os territórios, injeção de esgoto, aqui no Vale do Itaiangá, tipo assim, que é pé da floresta da Mata Atlântica, é cheiro de esgoto por conta dessa elite que convive com essa outra galera. Então, acho que bate muito nisso. E aí eu achei que, enfim, esse que eu estou falando cabia dentro disso, porque além de não estar morto, espero que dê tempo de, pelo menos, manter algumas coisas vivas sobre a natureza, eu digo, rio mesmo, coisas que ainda estão respirando por aparelhos, trazer essa coisa de que está acontecendo agora, e isso me traz não só um desespero, já me trouxe um desespero de, meu Deus, vai tudo acabar, mas aí eu fui no ápice e voltei, tipo, calma, nem tudo acabou. Não acabou tudo, né? Vamos entender o que está vivo aqui para a gente tentar cuidar no agora. Exatamente.
Não, total, Thaís, total. É porque é isso, né? Quando eu trago essa relação nossa com a colonialidade, é muito nesse contexto, assim, de uma terra que ela tem uma história de apropriação, de desrespeito, de estupro muito forte, né? A gente, enfim, a nossa raiz, infelizmente, não é só essa, obviamente a gente sabe que tem um caminho muito antes disso, mas quando a gente está falando da colonialidade, a gente está falando da história que foi contada. E a história que a gente aprende desde criança é a história dessa terra descoberta, dessa terra que foi sendo explorada, entendeu? Uma terra totalmente Muito demais, explorada. né? Então, assim, é muito difícil, porque realmente, quando você vai para esses territórios, o que eu sinto, e eu vivencio isso também estando em Campo Grande, enfim, por onde eu perpasso, porque o Rio de Janeiro é isso, né? Tipo, o Rio de Janeiro, ele Hum, é uma terra, como Clara também trouxe, de muitos rios poluídos, de muitos rios perdidos, assim. E aí, como que a gente, tendo essa consciência, consegue entender o nosso papel também fundamental de trazer aquilo ali de volta, entendeu? Um trabalho de conscientização, um trabalho decolonial, porque é uma coisa que não está sendo falada, não está sendo explicada para essa população, enfim, não está sendo retomada, sabe, nesse contexto de cuidado com a terra. Como que a gente faz isso, assim? Porque sozinho a gente não faz. sim, É como o Pierre trouxe aqui também dessa experiência dele com as nascentes, que é isso, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de plantio, é um trabalho muito sim, amplo que ele não é feito sozinho. A gente realmente precisa entender como fazer esse trabalho coletivamente, né? No meu ponto de sim. vista, pelo menos. Então, Mariana, é desculpa, desculpa, Pierre, pode só porque falar. a Mariana está com a mão levantada aqui, Não, tem tudo um bem. tempo. É porque eu só ia complementar no caso, porque o que que acontece? Eu tive muito por dentro desses assuntos esses últimos meses, né? A Uhum. gente foi na barqueata, que ocorreu na Baía de Guanabara, né, para preservação do mangue. Recentemente o Gustavo que está aqui em casa, ele foi na Baía de Guanabara. Hoje ele estava lá na APA de Guapimirim. Ele fez um levantamento da avifauna. Então, assim, a gente tem feito alguns trabalhos para essas áreas também. Só que eu acho que a maior dificuldade atualmente é justamente essa questão de conseguir divulgar o projeto, sabe? Porque tem muita gente envolvida, mas ao mesmo tempo quem poderia, tipo assim, fortalecer, não quer fortalecer, ou acha que é um projeto que não vai sair legal. Então a Barquiata, por exemplo, eles estavam esperando uma quantidade de barco absurda. Só que a galera foi se inscrevendo e meio que acharam que ia dar confusão e no final colou tipo 15 barcos, sabe? Num número que eles esperavam no mínimo 50 barcos. Então, tipo assim, Porque rola aquele desentendimento da galera, sabe? É muito complicado. a gente sabe por quê, né? Mariana, quer falar? Sim, não sei se vocês conseguem me ver. Consigo te ouvir. Agora eu te ver Certo. assim. Pronto, eu anotei algumas coisas para falar que foram tantos atravessamentos, assim, né? Primeiro que foi muito forte o Vida, né, que você trouxe, me tocou de uma forma muito forte, assim, né? Eu me reconheço na fala de Fátima também, e me reconheço em algumas das frases. E pensar essa questão da relação da sobrevivência mesmo, né? Acho que isso foi o que mais pesou, assim, para mim. Esse peso da sobrevivência foi até algo que eu estava refletindo durante o dia, né? Que eu estou me dividindo entre trabalhos e tal, e aí eu já fiquei assim, meu Deus, eu já fui inventar uma outra coisa para fazer com essa formação, como se já não bastasse tantos corres da sobrevivência, mas eu falei, não, vamos lá. E eu acho que é algo que ajuda muito a gente nesse processo, né, de lidar e digerir esses efeitos da colonialidade, é a espiritualidade, né? Pelo menos é o que me ajuda, assim, me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, dessa sabedoria interna, né? E acho que Clara até falou no primeiro encontro sobre essa inteligência emocional, né? Que quando a gente está lidando com nossa ancestralidade, com nossa espiritualidade, a gente acessa essa inteligência mesmo emocional de separar, né? De entender que
que, calma, não é assim que nossos ancestrais viviam, a gente foi colocada e está sendo obrigada a lidar com esse modo de existir que não é nosso. Então, eu acho que é algo que me ajuda muito. E nessa busca, né, de tentar aliviar o peso da sobrevivência, eu saí de Salvador, eu não sou do Rio, eu sou de Salvador, mas moro na Chapada Diamantina atualmente. E foi essa busca de realmente tentar sentir menos o peso, né, da sobrevivência, mas a gente ainda sente. Não é uma vida romantizada. Vir para a roça não é nada romântico. E aí, isso me fez pensar também sobre o efeito da colonialidade na zona rural, conversa e tudo mais, que são daqui da região, né, do interior. Que elas não vão para o rio, elas não costumam ir para o rio, lá de uma cachoeira. E aí eu morei numa época numa região do Mariana, Bonfim, aqui, e lá tinha uma mata gigante, muito. Acho que deve estar ruim a conexão. tá falhando um pouquinho. Acho que de repente, se você tentar só por áudio, pode ser que role. Vamos tentar? Vamos. Acho que vai ficar melhor, que aqui também não Mas fica boa a internet, melhorou. não. Então, Lange, essa vizinha minha, ela estava contando uma história que lá perto da região de onde ela mora, né, que hoje em dia é uma roça de café gigante de um fazendeiro, e gigante mesmo, assim, muitos hectares de terra só com café, monocultura, né? E aí ela estava falando, conversando comigo, que foi bom porque tinha uma mata muito grande, uns troncos de árvores super grossos, e aí o rapaz, né, fez uma limpa, ela usou essa palavra, né, fez uma limpa para fazer essa rota de café, que até melhorou, né? Então, como que as pessoas daqui também não têm a educação, né, de entender o quanto é precioso, né, essa mata, esse espaço, e hoje em dia, enfim, o dono da fazenda tem já diversos processos contra ele, porque ele usa a água do rio para irrigar o café, então, enfim, desviar a água do rio para irrigar o café é uma problemática, assim, né? E isso tem sido uma questão aqui na Chapada, né? A questão da mineração, que vem chegando muito forte, o próprio turismo, né? Predatório, que faz com que não se tenha esse cuidado, né, com essa natureza que está aqui tão abundante, mas que não é infinita, né? Então, isso me fez pensar muito nisso, assim. E a fala de Thaís também me trouxe um ponto de uma mana que é até do Rio. Ela é do Yoga Marginal, Tainá Antônia, o nome dela, não sei se vocês conhecem, que ela traz muito essa questão do racismo ambiental, né? Como que é proposital também esse desconhecimento e como que zonas periféricas, né, sempre nu e tudo mais, então ela traz esse tema, relaciona muito bem, assim, com o que a gente vem conversando. E, enfim, pensando nisso, né, que o passado e as memórias estão gravadas no nosso corpo, né, então, de certa forma, esse descaso mesmo, né, nos afeta, assim, por mais que, às vezes, não no nível tão consciente, assim, mas mexe com o que é nosso, né? Com o que a gente tem de tecnologia também. Acho que é isso. Foram muitos atravessamentos tocando aqui, muita coisa. Mas por agora, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Obrigada, Mariana. Obrigada. Super te entendo. Assim, eu tive uma chapada bem recente agora e senti isso muito forte também, sabe? Essa exploração que vai rondando ali e por vir de um território tão explorado, tão poluído, tão
enfim, sugado, né, como o Rio, principalmente falando da margem do Rio de Janeiro, que é o que não aparece nas novelas do Manuel Carlos, que é o que Thaís traz e que Clara trouxe também, é muito preocupante, porque assim, a gente já sabe o resultado, a gente já viu esse resultado, e aí você olha para águas tão puras e vê um descaso, é realmente de matar, assim, sabe? De se preocupar e aí também entender, porque é isso também, vou fazendo várias conexões, né? O Pierre trouxe isso, a gente contava com algumas lanches, alguns apoios. A gente sabe que os apoios não vão vir desse lugar, né? Porque justamente, normalmente, esses lugares, essas pessoas que estão matando esses rios, porque o deles está preservado, está lá, nas ilhas compradas, que é um grande absurdo, assim, sabe? Enfim, nesses territórios que vão sendo comprados e matados, né? Eu tive no território das Tapuias, aldeia indígena no município de Ceabra, na Chapada Diamantina. E aí a gente trocou algumas ideias com elas e tal, dentro desse grupo da Teia dos Povos, e um dos sonhos que elas têm é comprar uma terra que era território indígena. Então, elas estão tendo que comprar uma terra que é delas, de alguém que se disse dono, e assim entendeu? E assim, tipo, infelizmente, em muitos cantos estão acontecendo. É a história dos nossos últimos anos, né, de Brasil, de Terra Brasil. Então, é muito complexo, como a gente entende que um formigueiro faz estragos, assim, somos pequenininhos, mas somos muitos, sabe? Como que a gente une forças para poder conseguir fazer essas articulações acontecerem? E quem que está lá dentro desses espaços que também podem, de alguma forma, subverter essa lógica, sabe? Parece uma coisa muito gigantesca, mas eu acho que é sobre isso. É proposital que pareça gigante para que a gente realmente nunca faça nada e escolha se submeter ao que está sendo dito, ao que está sendo posto a essa colonialidade, né? É isso, muita coisa. Alguém quer trazer mais algum comentário? Thaís está com a mão levantada, não sei se é da outra vez ainda, se você quer complementar. Não, é da outra vez, eu não sei abaixar. Vou tentar aqui. Ah, foi. Bom, vou seguir aqui o baile então, gente, que vamos nessa. Bom, aqui para a gente dar um encaminhamento para essa aula densa, eu trouxe 2 exercícios para a gente pensar, para quem se sentir confortável e quiser seguir nesse processo dos rios e desse percurso do rio individual de cada um. Eu trouxe o exercício que é o Rio da Minha Vida, que é um exercício de você documentar esse percurso. E aí esse percurso ele pode ser documentado da seguinte forma. Você pode definir blocos temporais para falar, ou seja, sei lá, vou definir que o bloco da minha vida vai ser de 7 em 7 anos. Então, nos primeiros 7 anos, onde eu nasci, o que foi importante, o que eu lembro, quais são minhas primeiras memórias. E daí eu vou de 7 a 14, pontos importantes, pontos chaves dentro do percurso desse rio, que sou, né? Porque acho que é sobre isso, somos rios, somos água. E aí, assim, não tem muito uma fórmula para fazer, cada um pode escolher como se sente mais confortável. Se quisesse mandar um áudio ou gravar um áudio no celular narrando, pode fazer. Se quiser parar, escrever um texto, fazer em tópicos ou em texto corrido, tudo certo. Se quiser pegar imagens de arquivo pessoal, imagens de infância, de criança, da família, dos ancestrais, também pode trazer para poder fazer esse exercício. E aí esse é uma folha, um registro muito pessoal e muito individual, né? Mas se alguém quiser trazer, se alguém quiser compartilhar, colocar no grupo ou fazer, de repente,
um post sobre uma parte desse exercício. É isso, é bem livre, porque eu acho que isso é uma coisa muito realmente interna, e aí cada um vai saber melhor como direcionar e se sente ou não confortável em compartilhar, tá? O outro exercício é o meu eu, que é um exercício meio um espelho, é um convite para vocês olharem para vocês e identificar pontos fortes, o que marca vocês, o que é importante, quais são suas referências, suas realizações, suas ideias, suas projeções, suas aspirações, o que quiser, assim. Eu tenho aprendido muito que documentar é necessário, sabe? Documentar no sentido mais amplo da coisa, assim, documentar o que a gente está sentindo, colocar para fora, documentar no sentido de registrar um momento e não deixar ele ali perdido no celular. Então é isso, a gente realmente falar e se enxergar e falar sobre a gente, falar bem sobre a gente, sabe? E sair um pouco dessa dinâmica de olhar muito para o outro para poder se enxergar ou esperar a aprovação do outro para poder conseguir realizar ou se sentir apto para poder fazer alguma coisa. Então, é isso. Cole, tá travando, eu não te ouço. Gente, foi sem querer, deixei meu microfone ligado. Nada. É isso. E aí, assim, o Rio da minha vida não tem muito um padrão, como eu falei para vocês, mas o meu eu, ele vai ter uma basezinha que eu vou compartilhar com vocês lá no Classroom e no grupo de WhatsApp também, para facilitar, que é essa basezinha aqui, mais ou menos, ó. Fazer se alguém tiver alguma dúvida, a gente já troca. Bom, essa base ela já dá um pouco mais de um norte, né? Que é o exercício meu eu, que é esse espelho nosso. E ali tem alguns direcionamentos de memórias, aspirações, estudos, virações, sensações, emoções, que é uma coisa que a gente quase não fala. Então também é um espaço para a gente poder trazer sobre isso. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, parece que BA quer falar. Venha prosear, BA. Não, nada, tô achando mó bonito. Acho que eu queria agradecer essa aula sensível. Eu amei, Luá, eu achei incrível. Eu acho que eu fiquei aqui pensando, né? Acho que é uma aula muito inspiradora, dentro dos processos da vida, né? Cada um sabe as sintonias, os processos que se tem. E eu vi tantas coisas bonitas, assim, de várias pessoas que se colocaram, e eu gostei muito de ver, de sentir o seu olhar, na verdade, para o mundo. Acho que é muito interessante a gente falar sobre essa reverberação da água, né? A gente é feito de água pra caramba, né? E tudo perpassa pela água, né? Histórias de nossos ancestrais, tudo isso. E eu fiquei fazendo algumas reflexões. Eu acho que tem uma fala que começou a me trazer essa relação da qualidade da água, né? E a gente vai falando de algumas periferias, foram citados alguns lugares. E aí eu pensei naquela relação de Manguinhos, por exemplo, das crianças que já crescem com uma água que não tem a qualidade, né? Que já foi poluída. E aí, como é que essa criança tem uma relação com uma água se a fonte de energia que ela tem ali, de vitalidade mesmo, é a partir da poluição coletiva, né? Como a gente vai poluindo nossos rios. Eu, às vezes, acho que a gente limpa os nossos rios também, eu acho que nessa parada de ouvir, né? Ou de ver perspectivas de rios melhores. Eu fiquei com isso na minha cabeça, reverberando.
E eu acho que é isso. E eu queria só agradecer mesmo. Eu amei a aula. Acho que quero assistir várias. Eu achei lindo. É isso. Obrigada, Obrigada, amor do obrigada, pé. obrigada. Ai, gente, era isso que eu preparei. Ah, tem aqui no finalzinho, mas vai ficar na apresentação para vocês algumas referências que vêm me guiando, que foram me guiando. Super recomendo vocês verem, assistirem O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Adichie, que é um vídeo foda, assim, ela é nigeriana e ela fala sobre a relação dela e a falta de referências dela durante criança, né? Na Nigéria, ela fala sobre essa relação com os Estados Unidos, por exemplo, que era a referência que ela tinha de desenho, era a referência que ela tinha de série e etc. Então, a importância da gente estar falando e estar revisitando os nossos passados também é ser referência para essas crianças que estão vindo, ser referência para os nossos próximos. Então, é super importante, assim, trago isso nesse sentido. E aí tem aqui mais algumas referências, tem o vídeo da Abel Farra, se alguém quiser assistir ou compartilhar com alguém. Super recomendo também seguir ela no perfil do Instagram, tem coisas muito preciosas lá. E é isso, e 2 livros que eu acho fundamentais, assim, enfim, dentro dessa pesquisa e dentro mesmo desse pensamento decolonial, que é Um Defeito de Cor, que eu estou assistindo, um livro que fala sobre a história silenciada do Brasil, assim, de uma forma bem densa. É um livro difícil de engolir, literalmente, porque, enfim, muitos atravessamentos, muita violência, mas é a nossa história que não foi contada, né? E, ao mesmo tempo, tem muita beleza ali dentro. Então, super recomendo. E um dos grandes pensadores aí da decolonialidade é Fanon, e aí não tem como não citar o Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu acho que é um livro fundamental também nessa jornada. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer mais alguma coisa, a hora é essa, temos aí mais alguns minutinhos de aula, microfone aberto. É isso, galera? É isso, gente. Eloá, eu acho que seria ótimo você reforçar o exercício, né, do Rio da Minha Vida lá no WhatsApp para o pessoal, até para o pessoal que não conseguiu entrar na aula, poder se envolver, né? E o Mentimeter que você colocou também, acho que seria bem bacana. Vamos fazer essa provocação lá no grupo. E Uhum. queria agradecer aqui, em nome de toda a galera, Polilab, a Noelle não pôde estar com a gente hoje, que ela não está se sentindo muito bem, mas agradecer a participação de todos, de todas, de todos, todo o pessoal que esteve aqui com a gente. A gente sabe que quarta-feira já bateu o cansacinho, ainda mais nesse horário, né? O pessoal trabalha, teve gente que estava na condução ouvindo. Então, agradecemos muito aí vocês por estar junto, por estar falando, colando. E é isso, pessoal. Obrigada. Tamo junto. As próximas aulas esperamos vocês. Bea falou que quer mais aulas. Temos aí 4 dias de aulas para frente. Vamos nessa. Vai chegar. Ai, gente, só lembrar que a gente está disponível lá no WhatsApp também, tá? Se quiserem mandar, pode até, tiver alguma dúvida, manda no grupo, pode mandar no privado para mim, não Alho ou Clara, que a gente está mais na coordenação aqui do curso. E é isso, vamos nessa, vamos seguir nessa jornada, nesse curso aí.